A minha história começou, eu trabalhava junto nas lidas da roça, né, com minha família. Um dia o Felipe Seeger, né, veio ao encontro, foi fazer uma visita, né, para os meus pais, né, atrás de mão de obra, né. E nós estávamos na colheita de batata, aonde ele conversou com meu pai, né, e pedindo para eu vir para Madeireira Herval trabalhar precisava de mão de obra, né, tinha uma demanda muito grande que era no final do ano, né. Aceitei o desafio, já conhecia a loja, né, a Madeireira Herval, mas não a indústria, né. Vim conhecer a fábrica, né, e aceitei e comecei, né, a trabalhar na parte de estofados como auxiliar de produção. Eu comecei em 79, então como todo mundo estava saindo do interior, indo para as indústrias no auge, eu não queria trabalhar no calçado, eu optei por trabalhar na empresa, né, na Herval. E gostei da madeira, sempre gostei, até hoje. Tudo, o calçado já era forte, tinha as grandes empresas em Dois Irmãos, mas a Madeireira Herval, que fabricava móveis, não tinha uma ideia do tamanho que ia se tornar isso. A gente conhecia mais o seu Felipe, né? Então são pessoas que sempre estavam lá na frente, sempre buscando ser diferente, então a gente sabia disso, mas chegar nesse tamanho a gente não tinha noção. Quando eu conheci, né, a fábrica, né, eu achava ela enorme, achava uma fábrica grande, né? Jamais, né, pensei que poderia virar o que virou, né, hoje a indústria, né? Aí depois de um tempo, né, nós ficamos sabendo que a empresa tinha comprado uma área grande, né, perto da BR, né, onde está instalado hoje, né? E aí começou a sair os prédios, né, um atrás do outro, né? Aí veio outros negócios, né? Nunca pensei que fosse virar, né, o que virou essa empresa. Eu, por exemplo, comecei na marcenaria, onde parte da marcenaria era chão batido, atrás da loja. Se a gente olhar um pouco o que era e o crescimento, e acompanhar tudo isso, porque se você olhar para nós, eu acho que nós somos privilegiados. Então eu trabalhei com o seu Felipe, com a Agnello, anos e anos, e hoje está aí a terceira geração, a gente tem contato com eles direto, então a gente tem uma aproximação muito grande com eles, um respeito muito grande. A gente sempre foi muito aberto com eles, a gente sempre falou o que a gente precisava falar, nunca enfeitava-se palavras. A empresa sempre nos respeitando e eles também. Então é um privilégio a gente olhar tudo isso. Então a gente era de tudo um pouco, né? Então hoje, olhando o que era, a gente só tem orgulho disso. Desse namoro e Herval começou junto, né? Então, eu estou na Herval e continuo com a mesma esposa, né? Se a gente olhar no mundo, as maiores mudanças tecnológicas que houve no mundo nos últimos 40, 50 anos, nós estamos, cada um na sua, lógico, eu não sou uma pessoa que conhece tecnologia, mas cada um na sua. Mas ele falou em talão auxiliar, né? Quando a gente recebia um rascunho, que depois virou comunicação interna, que cada setor, no caso a marcenaria, tem que começar a fazer o corte da madeira, né? E daqui um pouco apareceu um talãozinho auxiliar. Esse talão auxiliar era preenchido à mão, onde a gente falava no telefone, nós tínhamos 2 linhas para poder falar. A gente aproveitava quando a linha estava desocupada, falava no telefone, fazia a conta, via quantas peças ia no sofá e preenchia o talão auxiliar e entregava na produção. Tempos depois veio a tal da impressora, que ia imprimir o talão auxiliar, né? Puxa, isso não vai dar certo, né? Imagina, uma máquina imprimir agora o talão auxiliar, né? Então foi o começo, assim, da mudança, da tecnologia e tudo, né? Mas era tudo ali, a gente tinha uma cabeça assim que nem um computador, a gente falava, fazia 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Lógico, às vezes, de vez em quando sai errado também, né? Mas quando veio essa mudança tecnológica, tudo para as indústrias, a gente com pouco estudo, a gente teve que se adaptar, a gente foi buscar dentro do possível
E foi assim muito marcante isso, né? Os nossos caminhões, então, eles iam para São Paulo, traziam as mercadorias e nós tínhamos que descarregar. A descarga não é hoje que nem tudo paletizado, com empilhadeira, paleteira. A gente colocava 3 pneus grandes de caminhão, depois 2 pneus menor e um pequeno. Nós deitávamos o tambor de 200 kg no caminhão, rolava ele do primeiro ao segundo ao terceiro pneu. Depois lá no chão a gente colocava de pé e rolava ele no espaço onde a gente estocava ele. Assim era o serviço braçal antigamente. Primeiro eu trabalhava na expedição da área móveis, estofados. Daí eu fui chamado pela direção para cuidar dos almoxarifados da indústria. Então, na época foi assim, aquela ansiedade, puxa vida, será que vai dar certo? Eu vou conseguir dar a volta? Daí hoje eu tô com 4 almoxarifados. A experiência, o tempo faz a gente crescer profissionalmente. E é importante a gente buscar o conhecimento para também poder absorver isso, né? E na época a gente sabia que isso era o sonho do Agnello, um dia exportar sofá para a Alemanha. O que aconteceu, né? Eles trouxeram um modelo em papel, aonde desenvolvi o modelo deles, né? Eles vieram, né? Fizeram alguns questionamentos, né? Pediram para eu fazer um passaporte urgente, né? Para ir para a Alemanha visitar aquela empresa, né? Então aquilo me marcou muito assim porque eu fui o primeiro a representar a empresa na Alemanha. É claro, com minhas dificuldades, né? Mas dominava o alemão, mas nosso alemão, a língua que nós temos aqui. Mas tinha uma pessoa que me acompanhou, né, na viagem. Era um brasileiro, né, mas ele me levou até na fábrica, então, para conhecer todo o processo dele e a qualidade, né. E aquilo ali foi para mim um aprendizado, uma escola assim que... E depois, realmente, aquele negócio, né, veio, né, fizemos muitos containers, né, para eles, né, 2, 3 containers por dia, né, então, e aí depois vieram mais modelos, né, e aí vieram mais viagens, né, tinha que ficar afastado 10 dias, vamos dizer, do meu trabalho, né, mas eu estava na empresa aprendendo, né, mais sobre qualidade e tudo mais. Para mim, aquilo foi um aprendizado, assim, que eu levo até hoje, né, questão de qualidade. E era só, praticamente, sofá de couro. Né? E aí depois, né, na história, né, desafios e tudo mais, isso na verdade veio tudo junto, né? Mas a gente sempre se desafiou e superou, né? E conseguiu atender o que... Tudo a gente montava sem experiência e a gente ficava o dia inteiro lá e então os desafios eram enormes. E um colega meu um dia voltou da faculdade, disse ele que esqueceu um caderno dentro da empresa, isso era umas 10h30 da noite. Aí viu uma luz ligada lá, foi lá na produção. Eu não lembro disso, mas ele me falou isso. Estava você sentado em frente a uma máquina tentando fazer funcionar aquela máquina. Era muita, então hoje tem muito recurso, mas ou a gente fazia ou ninguém fazia. Mas uma assim que me marcou foi dia 22 de novembro de 1990. 23 de novembro estava marcada a cesariana e ia nascer meu primeiro filho. Então você imagina a ansiedade, primeiro filho, e nós passamos por uma época muito complicada. A empresa, falta de serviço, não tinha pedido. E como a gente cuidava das madeiras, pátio, essas coisas, o seu Felipe tinha algumas roças por aí, a gente absorvia muito o pessoal de toda a fábrica e a gente, vamos dizer assim, a gente meio que escondia eles porque não tinha serviço para todo mundo. E quinta-se tarde o Agnello chegou na sala e eu sei que ele botou a mão no ombro e dizia, Adela, eu não quero desligar ninguém por falta de serviço. Aí eu vi assim, a preocupação dele, como ele preza pelas pessoas, como ele... E aquilo ali me marcou, né? Ele disse, pô, Agnello, a partir de amanhã eu vou estar 5 dias em casa, vai nascer meu filho e tudo, né? Mas eu nunca vi ele... vi ele na perda do pai, do seu Felipe, como cada um. Vi ele assim para baixo, mas naquele dia eu vi ele tão para baixo.
o mercado estava tão complicado, na época do governo, os problemas que sempre tem, né? Eu estive em casa e não tinha esse negócio de celular, mandar uma mensagem em 5 segundos está lá contigo, né? E aí avisaram para vir na empresa, a empresa teve que desligar 30% na época foi, né? Isso foi em novembro, então esse desligamento aconteceu 26, 27 de novembro de 90. Em janeiro de 91, muitas pessoas a gente já contratou de volta. Mas o Agnello aguentou, a empresa aguentou até onde pôde para não desligar, mas não conseguiu. Mas muita gente que depois voltou, que foi contratada de volta e até se aposentaram aqui dentro. A Herval hoje, com todos esses segmentos, eu falo pela parte de almoxarifado. Então, cada almoxarifado hoje tem em torno de 3, 4 mil itens que movimentam praticamente todos durante a semana. É um desafio muito grande porque tu não pode falhar em nada, tanto no recebimento, na avaliação da qualidade, na questão de controle de estoques. Se você deixa 0,5%, passar 0,5%, isso pode afetar uma área produtiva, pode parar uma linha de produção. Então nós sempre temos que pensar em 100%. Então é um desafio diário, é grande, diríamos assim, até complicado, porque uma coisa é tu cuidar um segmento, tu te adapta a esse segmento, ok, tu domina ele 100%. Agora, vários segmentos que a empresa tem hoje, a indústria, não é fácil. Gratificante todo esse conhecimento, né, que eu adquiri junto com minha equipe. Hoje poder falar sobre esse detalhe por detalhe, né, tudo que conquistei, né, na vida como na empresa, né, ou na vida particular, né, eu sou muito grato a tudo a empresa por tudo isso, né. Casa, filhos, família, os bens que a gente tem, tudo a gente conquistou aqui, então a gente... E assim, na profissão, a gente passou por todas as etapas na parte de madeira, móveis, pintura, tudo que... Então a gente tem um conhecimento muito amplo disso. E o que faltou, talvez, para mim, que eu sempre gostaria para poder ajudar, era conhecer essa origem da madeira e tudo. Então a gente não é muito teórico, a gente não tem muita escolaridade, a gente fez alguns cursos, como ele falou, né? Mas a gente tem muito conhecimento na prática, né? E então, no meu caso, essas viagens para o Mato Grosso, para mim foi o que faltou na parte da madeira, para mim foi uma faculdade. A gente passa por citações aí para cima que não convém comentar, né? Mas a gente tem muito conhecimento que poderia ser aproveitado um pouco mais. As novas gerações aí que poderia se aproveitar. Existe hoje tudo aí na internet, tudo que tu quer saber, mas a prática, tu vivenciando é diferente. E como tu conhece lá o reflexo de um problema, de uma madeira ou coisa assim, o reflexo que está na produção, talvez com alguns ajustes poderia ser aproveitado melhor isso daí. Mas para mim foi muito gratificante isso. Hoje já fica assim, quando tem que viajar, já fico meio mais... eu entrei em selva, em manejo e tudo, paguei pedágio para índio já, fiquei em motel onde do lado tinha um galinheiro, né, sabe, que era só um quarto sem ar-condicionado, né, então a gente faz isso porque faz parte da gente a simplicidade, a humildade, e a gente quer trazer isso de volta para a empresa para ver se realmente é o que a gente está fazendo, buscando lá fora, é o melhor. E muitas vezes um representante comercial que vende madeira, no meu caso, né, ele precisa e quer vender, mas se tu vai lá olhar no físico, na prática, às vezes tem alguma coisa para ajustar. E deu resultado isso. Poderia se aproveitar melhor isso, essa escola aí. Tudo que nesses 45 anos a gente construiu aqui dentro, com trabalho, buscando conhecimento, com isso a gente conseguiu então construir nossas casas, comprar carro,
dar estudo para os nossos filhos, que a gente não tinha essa oportunidade, nossos pais não tinham condições, então era tudo colônia na época, então não tinha condições. A gente desde o início sempre batalhou bastante para conseguir as coisas. E isso é o gratificante, a gente saber que tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente tem hoje veio do trabalho, não veio de outras influências, assim, do nosso suor, do nosso trabalho, da nossa dedicação. Então, isso é o maior. E o reconhecimento desse grupo, né? Pelo que a gente fez por eles, né? Porque eu acho que se eles não iam estar tão estruturados hoje, se a gente, nós como pessoas, não tivéssemos nos empenhado tanto para fazer isso acontecer. Eu ia dizer, assim, a parte de serviços que eu não achei. Consórcio, HS, Galar. Então, eu jamais imaginei que que o grupo ia chegar nesse ponto de iPlace, né? Ia chegar um dia, o Grupo Erval chegar a ter todos esses segmentos, né? Já tinha bastante com a indústria e ainda foram evoluindo. E eu acredito que o senhor Agnello não vai parar, eu acho que vai vir mais coisa para frente. Então, se o seu Felipe vivesse hoje, naquela época ele já achou muito o tamanho da empresa. Imagina se ele vivesse hoje, pudesse assistir o que é o Grupo Erval, o orgulho que esse homem ia sentir, né? Pena que ele foi cedo, né? Pena, né? Mas eu lembro dessa frase dele, o Agnello é louco, chega, eu disse para ele, chega, para que continuar? Tá bom desse tamanho, né? Tenho orgulho, né, de fazer parte, né, mesmo sendo de um segmento, mas eu olho tenho orgulho de tudo isso hoje, né, o que, né, a gente vivenciou todos os anos. Então, gratidão e orgulho por fazer parte dessa empresa, desse grupo. A gente tem a casa e tem a Erval, né? Como é que... É o que a gente tem, vamos dizer, é a vida da gente, né? Tem tantos anos aqui dentro, orgulho pelas coisas boas que a gente consegue fazer. Lógico, tem as horas difíceis, por N situações, né? Mas orgulho muito grande, né? De tantos anos, colegas uns que a gente poucas vezes visita aí por fora, mas outros que estão aí dentro, outros que se criaram com a gente. Orgulho de ver muitas vezes onde os pais trabalharam com a gente, onde a gente já coordenou. Hoje estão os filhos aí, já estão trazendo neto aí para conhecer os netos. Então a gente tem um orgulho muito grande e pela segurança, pela confiança que a empresa sempre teve na gente, mesmo nas horas difíceis, sempre. Então tem pessoas que... Aqui está 3 coordenadores, mas teve muita gente que talvez não está mais na empresa, que se aposentou, que fez muito para... Então a gente sente um orgulho muito grande de ter essa participação, esse tempo todo dentro da empresa e poder contribuído, né? E é a nossa casa. É um alicerce, tanto para o teu crescimento profissional, pessoal, e eu fico imaginando o que hoje eles representam para a sociedade em geral. Tanto que eles participam de tantos momentos difíceis que a gente tem por aí. O suporte que esse grupo dá para a sociedade é muito gratificante, é muito bom. Então, acho que é isso que deixa a gente contente, alegre e continua dando tudo que a gente pode para manter isso que tudo funcionando de uma forma legal. 65 anos de uma história construída com dedicação e compromisso. Celebramos nossas conquistas, compartilhamos experiências, conectamos pessoas e seguimos construindo o futuro. Grupo Erval, 65 anos para celebrar, construir, compartilhar e conectar.